noite a todos. Que bom que a igreja já está assim, né? Tão florida. Eu gostaria de informar as irmãs que eu estou muito feliz, porque essa programação eu estou em parceria com a minha filha Daiane. Então é muito bom para mim que ter uma parceirazinha dessa aí é bom demais, né, gente? Então, hoje nós estaremos comemorando o Dia da Mulher. Foi dia 8, mas nós estaremos fazendo essa programação hoje. E para início nós vamos agora orar, pedir a bênção do Senhor para essa programação. E eu convido Miriam para orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia em nossas vidas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ó Deus, se renova a cada manhã em nosso favor. Amém. Amém. Nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Foi isso que nós viemos fazer aqui nesta noite, ó Deus, te adorar na beleza da tua santidade. Amém. Pai, neste momento, ó Deus, eu quero colocar diante de ti todas as mulheres, as tuas servas, Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, te servir, ó Deus, em espírito e em verdade. Que nós possamos, ó Deus, te servir, Senhor, com as nossas vestes, com o nosso andar, com o nosso falar, com toda a nossa vida, Senhor. Nós possamos ser servos fiéis a Ti, ó Pai. Amém. O Senhor, ó Deus, nos moldou, Senhor, a cada uma de nós individualmente. Amém. E o Senhor nos conhece na nossa individualidade. Amém. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas forças, as nossas fraquezas. Senhor, o Senhor nos conhece, ó Deus, naquilo que nos incomoda, naquilo que nos entristece. É verdade. Cuida, ó Deus, de cada uma de nós, Senhor, como servos tuas, Senhor. Amém. Possamos ser mulheres fortalecidas no Senhor a cada dia. Amém. Pai, eu também quero te pedir, ó Deus, em favor das mulheres que nos visitam nesta noite. Amém. Se porventura alguma mulher aqui que ainda não teve um encontro contigo, que essa noite, ó Pai, seja uma noite de oportunidades. Amém. Senhor. Fala aos corações de cada um nesta noite. Também quero te pedir, ó Deus, pela tua serva que vai trazer a palavra e mais, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, dando a ela a cada dia essa alegria que ela tem no coração de te servir. Amém. Fica conosco, ó Deus, em toda essa programação. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a mulher é tão importante no lar, na igreja, na sociedade. A gente sabe a importância da mulher, né? E Deus valorizou muito a mulher. E vocês sabiam que nós, como mulheres, podemos representar a glória de Deus no nosso lar? Olha que coisa maravilhosa, né? Então, nós vamos ler 2 versículos, nós vamos ler juntos, entendeu? A gente vai colocar ali e depois nós vamos cantar um hino. É um hinozinho antigo, mas a letra é maravilhosa, é linda, é do cantor cristão. E esse hino fala realmente o papel da mulher. E aí eu vou fazer o seguinte, para não precisar vir todas aqui para frente, né? Nós vamos pedir às mulheres que fiquem em pé na hora da gente cantar, tá legal? Então nós vamos ver esses textos aí. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. A tua estatura é semelhante a palmeiras. Cântico 7:7a. Esses 2 textos eu escolhi, poderia ter escolhido Provérbios 31:10, mas hoje eu vou quebrar o protocolo, viu, gente? Então, esses 2 textos aí falam sobre as palmeiras. Aí eu pedi que Júnior colocasse essa figura da palmeira. E vocês estão notando que a palmeira ela é reta. E as raízes da palmeira, elas são profundas.
né? Então a gente vê que a árvore palmeira, ela é focada. A pessoa que tem foco, ela olha numa direção só. Ela quer atingir aquele alvo, né? E a mulher, ela é assim. Claro que toda regra tem exceção, né? Mas nós mulheres, geralmente nós somos focadas naquilo que nós queremos fazer. E quando fala em Palmeiras, eu ouvi uma frase que isso abriu um leque na minha cabeça, dizendo que a mulher é a coluna emocional do lar. Gente, mas isso abriu um leque tão grande na minha mente que eu fiquei pensando assim, nós mães, quanta responsabilidade nós temos. Uma coluna, para ela se firmar, tem que ter algo mais forte do que ela. Então a coluna da mulher deve ser Deus, né? Aquilo que fortifica, que sustenta essa coluna, né, emocional do lar, é a mulher. Vocês já ouviram aquela frase assim, a mulher rainha do lar? Pois é. E nós somos, viu, gente? Porque quando você chega numa casa, você entrou na casa, você conhece a mulher. Se ela é organizada, entendeu? Se ela é limpa, você entra ali e você já observa isso logo. Fulana é caprichosa. Não é assim? Então, essa coluna que nós somos emocional do nosso lar, nós como mães, como avós, nós precisamos nos atentarmos para isso, sabe por quê? Porque uma coluna é uma coisa muito importante, ela sustenta algo, né? Então pense aí você pegar sua filha e casar sem saber fritar um ovo, por exemplo. Uma coisinha corriqueira aqui, né? Então nós precisamos formar essa coluna emocional na nossa casa, para que quando ela se casar, ela seja uma bênção na vida daquele lar. Então é uma responsabilidade muito grande. A pessoa pode ser rica, endinheirada, mas como uma mulher, ela precisa saber fazer as coisas. Ela precisa saber, porque se ela tiver uma empregada, ela tem que ter sabedoria para estar no comando, né? Então nós precisamos mesmo ajudar as nossas filhas, nossas netas. Eu não sei muita coisa não, minhas netinhas, mas estou lá à disposição. Se quiser aprender alguma coisa, é comigo mesmo. Eu já falei aqui que eu sou mãe coruja, mas eu sou vovó também. Então, nós devemos nos atentarmos para isso. Isso abre o leque, né? Se a gente for falar aqui, mas hoje temos uma palestrante, eu não vou tomar o tempo dela, né? E nós vemos aí, eu li esse livrinho aqui, é bem pequenininho, mas eu vou ler na íntegra que a autora fala aqui, não é muito não? É sobre a mulher. A ideia, quando Deus criou a mulher, a ideia não era que ela fosse pisoteada por ele, né, pelo homem, mas que estivesse ao seu lado em posição de igualdade, debaixo do seu braço protetor e bem perto do seu coração, para ser amada. Esse é o lugar especial da mulher no relacionamento marital, tal como ordenado por Deus na criação. Então nós não fomos feitas para sermos pisoteadas, né? Que às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada do que é ser submissa. E a Bíblia não ensina assim. E aqui fala, eu achei interessante que o marido na proteção ali, nós mulheres do lado do coração do marido, tá vendo? Então tem outro pedacinho aqui que eu vou ler, viu? A esposa prudente que governa o lar com sabedoria, economia e reserva e o favorece com amor e alegria. É uma grande bênção para o marido, para os filhos, para todos os que entram na casa. Então nós temos uma responsabilidade, gente, muito grande diante de Deus, da sociedade. Então nesse instante eu vou convidar vocês para nós cantarmos o hino Companheiras. As mulheres vão ficar em pé, né? E nós vamos cantar.
Eu não sei se dá poderia reger. Então nós vamos. Vamos cantar bem bonito para a glória do Senhor. Para que fique assim bem lindo. Nós somos tias, nós somos avós, que mais? Sogras, olha quantas funções que nós temos, viu? Então nós devemos realmente nos unir. Aqui, eu gostaria muito de agradecer quem nos visita nesta noite. Eu vou pedir aos visitantes que se coloquem em pé e as pessoas que estão ao redor vão cumprimentar. Tem um corinho que é visitante. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu gostaria de tentar cantar. Aquele é assim, ó. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Eu gostaria que o pastor Fábio viesse aqui dar os avisos do aniversário da igreja, daquele ânimo esse povo, né? E já deixar o convite aqui com os visitantes. Amém. Meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas. Amém? Amém. Graças a Deus, eu cumprimentei alguns visitantes que disseram que ainda são só visitantes, mas aguardamos vocês para cumprimentar os outros visitantes depois. Amém? Queridos, louvado seja o nome do Senhor por tudo que aconteceu aqui desde amanhã, né? Esse mês praticamente todo tem se falado, tem se vivido, pensando nessas mulheres, obra-prima do Senhor Jesus. Hoje de manhã foi uma bênção, o pastor Gilberto trouxe a palavra voltada também para os homens, não só para as mulheres, e agora, então, nós estaremos durante todo esse culto pensando neste assunto, né? Semana que vem, se o Senhor permitir,
do sábado 19h30 e domingo 9h e 19h, pastor Davi Amâncio, pastor e psicólogo, homem de Deus, uma bênção. Conheci de Rai, de Ney, de Ayrton, de Silvana, Flávio, Rita, né? Minha mãe também, minha avó, alguns da família aí. Mas lá em Catiba, nesses 15 anos que estivemos lá, ele foi lá 3 vezes. Então foi o único preletor que nós repetimos. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Então vamos estar orando por ele, né? Todos estão convidados a estarem retornando. E a voz está mudando assim, porque eu estou 15 anos é problema, né? Completando 15, a puberdade, aquele negócio. Mas Deus seja louvado, né? Estejamos orando em favor do aniversário da igreja, que seja uma bênção, que o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido através da vida do teu servo, e que nós também possamos ser usados pelo Senhor naquele dia para estar aqui contribuindo para o bom andamento da obra, tá bom? Fica o nosso convite, mais uma vez a nossa gratidão por cada presença dos visitantes aqui nessa noite. Deus abençoe. Agora já pedi uma senhora para orar, agora quem vai orar é uma jovem, né? Fernandinha. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia abençoado com a presença. Muito obrigada pelo dia da manhã, Senhor. Muito obrigada por todos que estão aqui essa noite, por todos os visitantes, por todos os membros, por todos os congregados. Deus abençoando, Senhor, fala nos nossos corações e abençoando o restante dessa programação. Amém. Assim a gente faça em nome de Jesus. Amém. Ainda tem um texto que eu gostaria de ler, Salmo 139, 14. É um versículo só. Vou pedir Júnior lá, para poder colocar ali. Esse versículo é muito lindo. E eu gostaria que nós falássemos juntos, todos juntos. É Salmo 139, verso 14. E logo após os cânticos, né, o pessoal da música estejam alertas, e depois desse versículo eles vão estar cantando. Não está conseguindo, então nós vamos ler, né? Vamos abrir as Bíblias. A gente tem que se apegar à Bíblia mesmo, viu? Porque às vezes falha, né? O 139, 14. Posso começar? Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Então, tudo que Deus criou é maravilhoso, inclusive o ser humano. E eu ainda vou mais longe, inclusive nós mulheres. Então vamos ao louvor agora. ao Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus o porquê nós estamos aqui, com que intuito, com que objetivo.
página 324. Senhor,
Muitas forças em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, o sinal está bem livramento. Agora nós vamos chamar o instrumental e os irmãos terão a oportunidade de estar entregando os dízimos e as ofertas. Então, quando Deus fez a mulher como aquela idônea, né, para estar ao lado do homem, idônea significa capaz. Então, Deus nos capacitou para estarmos do lado do nosso esposo, ajudando e sendo uma bênção. Vamos estar agora aguardando o instrumental. E após o instrumental, as mulheres que vão cantar já podem se posicionar aqui na frente, tá bom?
A irmã Cristina está nos visitando essa noite para agradecer os dízimos e as ofertas. E logo após, vamos estar com as irmãs ali cantando. Aprender mais do Senhor, para cultuar, Amém. e para dizer que o Senhor é Deus em todo tempo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa igreja, por este novo ministério, que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, suas famílias, e essa igreja, meu Deus, possa caminhar ao seu lado, Senhor, que almas possam render aos seus pés neste lugar. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente essa igreja. Abençoe toda a programação, abençoe o teu servo que vai trazer a mensagem para os nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações cheios da tua palavra. Amém. Peço por tudo que já aconteceu nessa noite. Peço por isso, no teu amado Filho Jesus, nos família. Amém. Te agradeço pelos dias e pelas ofertas que foram depositadas no teu altar, Senhor. Que o Senhor possa abençoando cada um que contribuiu e que esse dinheiro, Senhor, essas ofertas possa ser para o teu reino, para o crescimento do teu reino. Amém. Te peço, te agradeço, no teu amado Jesus. Amém.
sábia edifica a casa, né? E nós vamos agora ouvir um trio, não é isso? Graça e paz, irmãos. Amém. Eu cantei muita voz já, mas eu creio que dá para a gente levar a palavra aqui, né? Eu vou pedir aos irmãos para abrir as Bíblias em Gênesis 15, de 4 a 6. Gênesis 15, versos de 4 a 6. E antes eu queria dizer, né, que minha mãe tá linda demais, meu pai.
quando eu vi aqui, vai ser uma bonequinha, né? Eu tenho que me cuidar, viu? Senão... E para mim também é uma honra, né? Estar aqui. Eu sempre vi as fotos de longe e hoje eu vou tirar foto, né? Com minha mãe, minha irmã, minha sogra, minhas filhas. E isso é motivo de gratidão ao Senhor. Então vamos ler aqui Gênesis 15, 4 a 6. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Amém. Senhor Deus, eu quero assim, Pai, louvar e agradecer o teu santo nome. Agradecer por essa oportunidade, Pai, que temos de estar aqui te servindo. Muito, muito, muito agradecida, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E neste momento também quero agradecer por toda a programação que aconteceu aqui. O nosso desejo é que o Senhor receba, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor como cheiro suave, Deus. Amém. Também te agradeço por cada visitante, por cada pessoa que está aqui nesta noite. O Senhor nos conhece profundamente, o Senhor sabe, Deus, o que nós precisamos. Eu quero pedir ao Senhor, assim como o Senhor já falou ao meu coração, ó Espírito Santo, fale ao coração da tua igreja. Que eu não fale nada, Senhor, mas que o teu Santo Espírito venha falar profundamente. E que possamos sair daqui alegres e abençoados com a tua palavra. Amém. Eu te louvo e agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui, né, foi algo que Deus falou ali ainda que é Abrão. E Abrão, ele achava que o servo dele que ia herdar todas as coisas. Mas Deus falou, não, né, você vai ter um herdeiro. E aqui no versículo 5, obrigada. No versículo 5 ele fala assim: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. E nós sabemos, né, que o Senhor deu a ele Isaque, o filho da promessa. E o nosso tema é a mulher nos propósitos de Deus. E já tem algum tempo que eu estou assim, com esse tema no meu coração, né? Quando o pastor colocou aquele tema da mensagem, eu falei, é o que eu preciso. O tema é esse, a mulher nos propósitos de Deus. E eu comecei a pensar sobre Rebeca. Deus, ele prometeu a Abraão um filho. E sabemos, né, que Isaque nasceu e tantas coisas maravilhosas aconteceram ali na vida daquela família. Deus provou Abraão e foi lindo o que Deus fez. E aí, no meio dessa história, Abraão pede para aquele mesmo servo para fazer uma missão, né, para cumprir uma missão muito especial. Vamos aqui em Gênesis 24. É uma história conhecida, mas hoje mesmo, quando eu estava meditando, eu fui tão abençoada que a palavra de Deus, ela é rica, né? A gente pode ler o mesmo texto várias vezes, a gente é abençoada pela palavra do Senhor. E aqui, capítulo 24, por enquanto nós vamos ler de 1 a 4. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás a esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás a esposa para Isaque, meu filho. Então Rebeca estava lá
na sua terra, né? E eu creio que ela não imaginava que Deus tinha uma missão maravilhosa para ela. Ser mãe de Jacó e avó das 12 tribos de Israel. Pensa aí. Nós sabemos que Israel é o povo de Deus e iniciou ali em Abraão, e aquela mulher estava com essa missão aí traçada pelo Senhor. Deus tinha esse propósito na vida dela. E aqui, continuando a história, no mesmo capítulo, a partir do versículo 11, do 11 ao 14. A partir do verso 11. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Até o verso 14. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Então, as coisas de Deus é assim, irmãos. É com oração, é com busca. Ele recebeu aquela missão e eu acho tão lindo quando ele fala assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. E ele, através do seu senhor Abraão, ele conheceu esse Deus. E agora ele estava ali, naquele lugar, pedindo a direção do Senhor. E ele colocou aqui, né? Ele foi conversando com Deus e ele creu na oração dele. Ele creu. E aí, de repente, né, aqui no versículo 15, vamos ler do 15 ao 26. Aí vem aqui: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, olha só. Ele estava ali orando ainda, aí de repente vem aquela moça. Linda, né? Que aqui fala formosa, virgem. Ele não sabia que ela era a filha, né, da parentela lá de Abraão. Mas ele ficou observando ali aquela jovem. Aí, no versículo 17: então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. As coisas de Deus são maravilhoso, né, irmãos? Aconteceu exatamente do jeito que ele colocou diante do Senhor. E o Senhor, ele é muito exigente. E ele escolheu uma moça gentil, porque um homem que ela nem conhecia pediu água e ela, tão bondosamente, né, deu-lhe água para ele e ainda ela mesma ofereceu. Então, era uma pessoa boa, que mostra que o Senhor, ele viu em Rebeca a mulher ideal, né? A mulher ideal para estar ali ao lado de Isaac. E ela ali, inocente, não sabia que a vida dela ia mudar muito, né? E aqui, continuando, 19. Acabando ela de dar a beber, disse... isso aqui a gente já viu, né? Versículo 20. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. Olha só, primeiro ela deu a água, pegou ali o que ela tinha, já despejou logo, que ela tinha pego aquela água para ela. Aí ela foi, pegou logo, despejou tudo, correu lá e pegou mais água. Que mulher pronta, cheia de atitude, né? Uma pessoa realmente abençoada. E aí, aqui
aqui no 21. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E perguntou: de quem és filha? Irmãos, ele tinha tanta fé na oração que ele fez ali, que Deus estava atendendo a oração dele, que ele já foi colocando lá na pulseira. E aqui eu não pesquisei não, mas pelo que eu ouvi aqui, o negócio era bonito, de ouro, um negócio assim, né? Valioso. Então, ele já foi colocando logo, porque eu creio que no coração ele pensou: é ela. Eu tenho certeza que é ela, porque eu orei e o Senhor fez exatamente como eu pedi. Aí aqui, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique a comitiva? Ela respondeu que, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Então, antes de qualquer coisa, antes de ir lá, ele adorou. Ele glorificou o nome do Senhor, porque Deus foi muito fiel nessa missão. E foi fiel também com Abraão, seu servo. Foi fiel com Isaac, porque tudo foi assim, tudo certinho. Porque quando a gente está nos propósitos de Deus, é assim que as coisas acontecem, né? O Senhor vai abrindo as portas e maravilhas vão acontecendo. Agora nós vamos aqui para o versículo 52. Versículo 50, de 52 a 58. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele. E passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Olha, eu fiquei pensando assim. Ela encontrou aquele homem, né? Um dia. Aí ele foi para casa, jantou, dormiu. Aí no outro dia, de madrugada, ele já queria ir embora. E ela recebeu aquela missão do Senhor no seu coração, porque ela nem pensou: eu vou, eu estou pronta. Ela não conhecia Isaac, não sabia se Isaac era bonito ou feio, né? Mas ela recebeu o chamado de Deus. E conosco não é diferente, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, Deus tem propósitos maravilhosos para nós. E o primeiro propósito dele para a gente é a salvação. Porque se nós não temos a salvação em Jesus Cristo, nossa vida não tem sentido. Perde o sentido. Então, qual é o primeiro propósito de Deus para a nossa vida? A salvação em Jesus Cristo. Então, se você quer ser uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso, primeira coisa é fazer uma aliança com o Senhor. Rebeca, do dia para a noite, ou da noite para o dia, né? Da noite para o dia, ela teve que tomar uma decisão. Imagine só, ela abandonou tudo. A sua terra, os seus pais, né? Ali, a sua casa, tudo. Porque ela sentiu no coração aquele desejo de estar nos propósitos de Deus. E o Senhor nos chama também para abandonar tudo aquilo que não agrada, para que nós possamos seguir os propósitos dele. Então, talvez o apego dela à cidade, porque tem gente, né, que é aquele apego assim,
quem mora em cidade pequena mesmo, lá em Catiba, muita gente tem aquele apego, assim, a cidadezinha pequena, minha terra, meus pais, né, minha família, toda daqui. Então, o apego a certas coisas poderia impedir que ela se tornasse aquela mulher que, pensa aí, a avó das 12 tribos de Israel. Se ela se apegasse ali à sua família, aos seus amigos, né? A gente não sabe se tinham amigos, mas na comunidade que ela vivia, ela ia perder tanto. Mas ela se desapegou de tudo. E nós também precisamos nos desapegar de tudo aquilo que está nos afastando dos propósitos de Deus. Então eu te convido a fazer assim uma avaliação, Senhor, o que eu preciso abandonar para estar nos teus propósitos? Rebeca teve que abandonar toda a sua casa. E jovens têm muitos sonhos, né? Possa ser que ela tinha planos. E de repente surgiu algo assim, meu Deus, que maravilha, eu quero isso para mim. E aí, o Senhor Jesus está mais uma vez batendo à porta do seu coração, dizendo a você que Ele morreu naquela cruz para te salvar. E Ele tem um propósito na sua vida, ser salvo e ter o seu nome escrito lá no livro do Cordeiro. Coisa linda, né? E Ele deu a sua vida de uma forma tão incondicional. Ele nos amou tanto. E o mínimo que a gente pode fazer é agradecer e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero os teus propósitos para a minha vida. E continuando aqui em versículos 63 a 67. 63. Não, peraí. Porque é isso mesmo. 63 a 67. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o Senhor respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele. Tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. E aí, as coisas de Deus são tão maravilhosas que eu creio que quando eles se viram, já se apaixonaram. Porque eles já se casaram e a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele a amou e ele foi consolado. Se ele foi consolado é porque Rebeca era uma pessoa ali que realmente um presente de Deus para a vida dele. E nós também somos presentes de Deus, né? Na nossa família, na nossa igreja, e Deus quer te usar de que forma? A missão de Rebeca era estar ali, naquele chamado de Deus para cumprir os planos sobre a família de Abraão. E você? Onde é que você está? No seu trabalho, na sua casa, como mãe, como esposa, como esposo. O que Deus quer de você? Pergunte a Ele: Senhor, eu quero estar nos teus propósitos. Depois que nós somos salvos pelo Senhor Jesus, aí vem mais coisa. Porque quando a gente está com Jesus é vida e vida em abundância. Vem as lutas, vem. Mas a paz, irmãos, essa ninguém pode tirar de nós. Essa paz que excede todo entendimento. E pode vir tribulação, a gente chora, a gente sofre, mas a paz é maravilhosa. E quando você se derrama ali na presença do Senhor, pensa que não, você já está cantando, porque é assim que Deus faz. Ele não nos deixa prostrados, né? E nós cantamos aqui, eu tenho uma missão.
Isso eu não abro mão, ser uma mulher vitoriosa. E temos que colocar isso no meu coração. Eu quero ser vitoriosa. Eu quero ser vitoriosa e na primeira vitória é o quê? A minha vida com Deus. Se eu estiver com a minha vida alicerçada no Senhor, ali está a base da minha vitória. Porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes a pessoa busca, preencher esse vazio, busca em um relacionamento, busca no trabalho, busca nas riquezas, mas só Jesus pode preencher esse vazio que está aí. E quando Ele preencher, você vai ter a base para ser uma mulher vitoriosa em todas as áreas da sua vida. Mesmo que venham as tristezas e as dificuldades, você vai ser vitoriosa na sua família. Você vai ser vitoriosa no seu trabalho. Porque o Senhor é aquele que nos guia e é aquele que tem propósitos maravilhosos para nós. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir a missão que o Senhor tem para nós. E está dentro da vontade dEle. Amém? A gente fica assim olhando, a Bíblia é uma fonte inesgotável. E Deus sempre valorizou tanto a mulher. Se a gente for olhar assim, as vidas de mulheres da Bíblia, nós estaríamos aqui citando muitas e muitas, que nós sejamos uma bênção sempre na obra do Senhor e que o nosso propósito seja sempre colocar o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida. Fiquei muito abençoada, que Deus te abençoe. E eu vou passar a palavra para o pastor para ele fazer uma oração, finalizar. E depois, ainda tem um pós-lúdio. E aí depois a gente tem um lanchezinho aí e não saiam, viu, gente? Mulher virtuosa, quem achará? Eu já achei. Eita glória. Meus amados, que bênção, A palavra do Senhor é algo extraordinário para as nossas vidas e a gente tem que se apegar mesmo nela cada dia, porque é a fonte de conhecimento, direcionamento. Hoje à tarde nós estudamos com os irmãos aí no discipulado, que estão se preparando para o batismo. Tanta coisa boa a gente aprendeu hoje à tarde, Tantas lições preciosas. E é isso, essa paz deve ser o juiz em nossos corações, em todas as áreas das nossas vidas. Se tiver paz para fazer, faça. Se tiver dúvida, pare, redirecione o seu caminho, coloque no altar do Senhor, porque é preciso estar no altar do Senhor para que essa paz venha e as coisas aconteçam de maneira satisfatória. Vamos cantar? Vamos colocar de pé mais uma vez? Me queima
sabido da grande maioria aqui, mais de 15 anos ali em Catiba, né? E desde o ano passado, fez um ano agora em janeiro, a Igreja Moriá nos fez esse convite. Nós passamos a informar isso à Igreja Batista de Catiba desde o início, e desde o início os irmãos estavam orando por nós e conosco, né? E Deus confirmou em nosso coração de estar aqui com os irmãos, né? E é muito bom quando nós, nesse tempo que estamos aqui, já estamos trabalhando com os irmãos interinamente desde o mês de setembro, né? E efetivamente desde o iníciozinho do ano, logo depois do final de janeiro. E é muito bom nós estarmos aqui. Quando o Ney estava lá no culto de despedida, a Rai estava no culto de despedida, os irmãos estavam aí, e nós cantamos esse hino também. Deus vai prover de novo, eu creio em Ti. Então nós estamos aqui hoje, não foi uma escolha pessoal, não foi uma escolha particular. Deus escolheu, né, Rebeca, e Deus também deixou claro para nós que era o tempo de nós estarmos vindo embora, né, deixando ali aquela família. E Deus proveu tudo ali durante esse tempo. E desde que nós chegamos aqui, nós temos sentido que Deus está provendo de novo. Deus está provendo de novo. Como Dai falou, é uma alegria nós estarmos aqui com a nossa família, né? Chegou a tia ali também, muito querida, né? E é uma alegria nós estarmos aqui com os amados irmãos, mais perto de todos. A Moriá já não é desconhecida para nós há muito tempo, né? Acompanha-nos ali nos retiros, estarão conosco esse ano de novo, Deus confirmando. E para nós é uma alegria muito grande, né? Poder rever os irmãos de Catiba aqui, né? Porque a gente sente que o ministério ali encerrou, mas o amor continuou, o amor permaneceu, né? Foi muito bom ter feito, desde a irmã Gleide, lá Lourdinha, né? Que já estão aí na reta final para efetivamente serem membros da igreja. Kleber, Davi, né? Kleber tocou aqui hoje, Lourdinha cantou com a irmã Gleide, Davi está tocando aí direto também. E foram nossas ovelhas ali há muito tempo, vieram embora. Quando nós chegamos aqui, eles tiveram ciência de que nós estaríamos vindo, vieram e a carta já foi aceita, o pedido de carta para eles serem membros daqui, a carta já foi enviada, então logo estarão, efetivamente, já estão trabalhando, né? Porque o compromisso que nós temos não é como membros, é como servos do Senhor. Ser membro é uma formalidade de local. Há muitas pessoas que antes de ser membros já são servos. Isso é que é importante. O que agrada a Deus é você ser servo, independente se você é membro ou congregado. Então está ali Rai, mais Ayrton, que eu casei, os dois, né? Uma alegria muito grande. Está Ney aqui. Irmão, eu não vou chamar a Ney à frente, ela nem sabe, eu não vou chamar. Faz favor, meu irmão, só para os irmãos conhecer ou reconhecer ou rever, né? Irmão, essa irmã é uma bênção de Deus em nossas vidas. Foi nossa tesoureira ali durante todos esses anos. E uma alegria muito grande ter a irmã ali. Dai, quando vai ali para Catiba, eu fico com ela estando ou não. Pastor, como é que é Dai arromba a copa? Não, tem uma cópia de chave para Dai. Isso não é bênção de Deus. Vai pedir uma licença agora, pastor, para passar 3 meses aqui mais nós, da escola. Preocupada com Dai agora, Dai, você comer lá e tudo. Como é que faz? Eu sei eu lá. Aí Dai falou, mas se você falar que eu posso continuar, eu continuo. Se falar que não, a casa é sua. Então, é uma bênção de Deus, uma bênção. Essa irmã é uma bênção mesmo. Hoje eu estava revendo o culto de despedida lá e vendo a irmã cantando e dirigindo o culto, né? É uma bênção, graças a Deus. Deus abençoe, irmã, a sua vida grandemente, viu? Vamos estar orando por essa irmã, irmãos. É uma irmã virtuosa, uma mulher de Deus, né? Passa por muitas lutas, não é pouca não. Uma vez alguém falou, mas pastor, antes de me converter eu não sentia nada, não passava por esse tanto de problema. O que é isso agora que eu me converti? Por quê? Aí respondeu assim, porque você está vivo, porque agora você tem uma vida em Cristo, agora você é sensível às coisas
Agora você sente. Agora você está vivo. Antes você era um corpo ambulante. Então, minha irmã, é isso. Deus te fez mais do que vencedor. E para ser vencedor, irmão, nós temos que passar por luta. Porque ninguém vence sem lutar, né? E a vitória é de quem persevera, né? Deus abençoe, irmã. Eu não podia deixar de chamar a irmã aqui à frente, primeiro agradecer diante da igreja e depois porque está comemorando o Dia da Mulher. E ela realmente tem sido um exemplo de mulher para nós, não é verdade? Olha aí, ó. Quem tiver apartamento para vender, ou meio aí, a gente está procurando. Agora não. Não, presta logo esse negócio aí, né? E ela já está fazendo já o teste. Os 3 meses é de teste. Se vai voltar ou não. Pronto, já tem um apartamento. Uma Cristiane, ela já arrumou um apartamento, tudo certo, tá bom? Então que Deus abençoe, queridos, mais uma vez aos visitantes. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós vamos orar, encerrando o culto. E logo após, as mulheres prepararam ali, ó, se reuniram as mulheres da igreja para poder presentear umas às outras e a nós homens também. Coisa boa aí, viu? Tem coisa boa aí, tá bom? Volte sempre, semana que vem, aniversário da igreja, participar da igreja. Deus poderoso, te louvamos, Pai, agradecido pelo teu cuidado, tua graça e tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que aconteceu neste dia e em tua casa de oração desde amanhã. Programações que tivemos à tarde, tanto aqui quanto na congregação do Recanto das Águas. Abençoe ali também, Senhor, aquele trabalho. Abençoe esse ministério ali, Senhor, que aquelas crianças cresçam não só em tamanho, mas na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoe cada visitante, cada membro desta igreja, cada congregado. Abençoe cada pessoa que adentrou as portas desse templo nesta noite. Que verdadeiramente o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade a cada dia para falar aos nossos corações e que nós possamos crescer, desenvolver e viver olhando para o alto, olhando para o alvo, que é de onde vem nossa salvação. Obrigado por tudo, nos dê uma semana abençoada em tua presença. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. As irmãs venham tirar a foto aqui no painel, depois manda para a Dai, que ela faz a